Estamos disponíveis com essa entrevista lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Pronto, todo mundo conectado? Então tá certo, tá beleza, vamos junto, porque a partir de agora é momento daquele quadro de comportamento, né, de psique, de olhar, de consultoria que todo mundo gosta. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Tudo pronto, é ela, Márcia, bom dia, tudo bem com você? Tudo frio e tudo bem. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Tá aberta a temporada dos pinhões, das sopas, do chocolate quente. Tem algumas delícias do inverno também, né, Márcia? Tem. Você não gosta muito, né, eu sei que não. Não, eu não gosto muito. Eu É. sofro no inverno e sei que tem pessoas que adoram, que acham uma temporada, elegante, bacana, mas, também sei de pessoas que sofrem um pouco mais no frio. Eu me compadeço com essas, Elas me mas enfim. representam. Elas me representam, mas faz parte, né. Vamos lá, a gente faz o melhor com o que tem e a gente não pira, né. É. Se pirar é só um pouquinho. É, eu ia tentar te contagiar, mas é isso, uma coisa que eu aprendi na vida, Márcia, é que tem coisas que são pra nós, não são para os outros, e a gente não adianta ficar tentando convencer pessoas do nosso ponto de vista, dos nossos Uhum. gostos, né. E é isso, o mundo é feito assim, então é só pra dizer que eu particularmente gosto muito, mas eu lembrei que você não curte, né, então eu já estava aqui tentando de te contagiar com a minha alegria pelo friozinho, mas ok, vamos virar a página, né, Márcia? Vira Parabéns, ao viramos menos alguém está feliz, isso já é bom para todos nós, né. Isso aí, pronto. Márcia, o tema de hoje tem a ver com essa questão de quebra de expectativas. Inclusive, Márcia, essa foi uma proposta aqui da ouvinte, a Ana. A Ana, ela mora na região de Galópolis, tá? Nessa semana, que início dessa semana, ela me disse: Olha, se não tiver tema ainda lá para o quadro Não Pira, eu gosto muito de acompanhar a Márcia. E eu queria falar sobre essa questão de expectativas, né? Porque ela é, segundo o que ela nos apresentou aqui pelo WhatsApp, uma pessoa muito cheia de expectativas, sabe, ela espera muito dos outros, porque ela faz muito. Então ela diz: "Como é que a gente faz, né, pra, enfim, tentar entender os limites", que é um pouco do que a gente começou a falar aqui, né. Tem coisas que pra mim são Uhum, boas, pra ti não são, e às vezes não dá match. Só que a gente tem que conviver, tem uhum. que dividir espaço, tem que dividir casa, tem que dividir ambientes, enfim, então é sobre isso, né. Como é que a gente lida com essa questão dos limites pessoais, daquilo que os outros dizem que vão fazer, não fazem, as promessas não cumpridas, né. Como é que a gente lida com isso, hein, Márcia? Pois é, eu acho um tema ótimo. Obrigada, Ana, pela sugestão e que outras pessoas possam enviar sugestões, porque a nossa ideia aqui no Não Pira é compartilhar essas ferramentas do ponto de vista psicológico, emocional, considerando finanças, considerando autoestima, enfim, essa proposta, né, Beverly, do Não Pira é justamente de uma forma leve a gente conseguir, propagar aquilo que também é feito no consultório, aquilo que também é levado para as empresas dentro da minha prática. Então, o rádio para mim é uma ferramenta também, né, uma forma, um veículo de propagar isso. Obrigada, Ana, e que outros ouvintes possam encaminhar. Bom, com relação a isso, o que que a gente pode pensar em relação a isso? São 2 pontos de vista, tá, ou 2 abordagens, vamos pensar assim. Primeiro, por que que a outra pessoa fez isso, né, por que que a outra pessoa quebrou a expectativa e o que que a gente sentiu nessa quebra de expectativa. São 2 formas, né. Então, quando a gente pensa em relação ao outro, né, por que que a Beverly não, me fez a pergunta X durante o programa, tá. Então, estava claro que a Beverly tinha que me fazer essa pergunta. A gente combinou isso em relação ao que seria ou não falado, né. Então quando a gente está em relação ao outro, a gente tem que se perguntar, né, o que que se estava claro o que o outro estava esperando.
ou o que a gente esperava, né, melhor em relação ao outro. Ok, né, então estava claro. Tá bem, a pessoa quebrou uma expectativa, o que que a gente faz com isso, né? Então a gente vai aí ter uma abordagem com a pessoa e já já a gente fala sobre isso, a gente tem uma abordagem com a pessoa quando ela quebra uma expectativa e a expectativa estava clara. Outra questão é o que a gente sente em relação a isso, né. A Ana traz aí uma questão super importante, ela faz muito e ela espera muito. E infelizmente, Ana, essa é, digamos, a tua trava, o grande problema aí que tu enfrenta, porque é como se tu, tomasse o outro pelo jeito como você é, né. Então, a gente tem que acreditar muito mais, naquilo que em relação a nós, tá. Tem uma frase que eu gosto muito, assim: "O outro, a outra pessoa, ela não garante o que a gente precisa. O outro não garante aquilo que nós precisamos. O outro sempre vai falhar. Por quê? Porque ele não a gente idealiza a outra pessoa. A gente tem uma expectativa de um ideal de que algo vai acontecer. Então, o que que nós estamos esperando? O que que nós estamos repetindo? O que que nós estamos depositando nessa outra pessoa? Então, não se trata do que o outro fez ou não fez. Se trata daquilo que a gente está depositando no outro. E se a gente deposita uma ilusão, óbvio que nunca vai ter um retorno a partir daquilo. Então, por que que a gente espera tanto da outra pessoa? E tem um fato, Beverly, que eu acho super importante a gente pensar aqui, que é será que realmente eu estou lidando com a realidade ou eu estou lidando com uma expectativa? Eu já sei que o outro não vai me dar. Mesmo assim, eu espero. Ah, eu tenho uma esperança, sim, mas baseado em quê? Então, a gente precisa lidar com a realidade. Essa pessoa sistematicamente não faz o que diz que vai fazer, faz a metade do que diz que vai fazer, o problema não está nela, o problema está em mim, à medida que eu espero que ele faça mais do que ele pode dar. É um limite, né? Então, acho que a gente começa a refletir um pouco por aí, Beverly. Uhum. Eu fiquei me lembrando bem, eu lembro que quando ela mencionou, na hora eu também pensei: "Poxa vida, né, quanto de quebrar combinados tá na nossa no nosso jeito de ser", né, Márcia, porque ela já deu a tônica, né, a Ana, que ela faz muito, ela se esforça bastante. A gente também tem que reconhecer que tem pessoas que vão se esforçar um pouco menos, tem pessoas que vão se esforçar zero, nada, né, não tem vontade, tem pessoas que têm perfis diferentes. É aquilo que eu estava falando lá no início, que talvez leve um período da nossa vida para entender que a gente tem que respeitar que as pessoas são diferentes, né, e tentar conviver com os diferentes, né, Márcia. Mas não é uma coisa tão simples quanto parece. Eu mesma sei disso agora, na maturidade. Eu precisei chegar à Uhum. maturidade para entender. Então, tem algumas estratégias e ferramentas, Márcia, para a gente ir trabalhando isso. Pô, eu sou assim, mas eu sou assim. Como os outros são, são coisas dos outros, né, Márcia? Uhum, uhum. É, então, a gente sofre primeira coisa para a gente pensar aqui, eu estou sofrendo, por uma realidade ou eu estou sofrendo porque está havendo uma quebra no ideal que eu tenho em relação àquela pessoa? É a minha amiga. Então eu espero que a minha amiga esteja pronta para me ouvir quando eu tenho necessidade de falar. Então essa é a minha expectativa, tá? E eu vou acionar ela no momento em que eu estou precisando falar, e ela não está disponível. Então, o que que acontece num primeiro momento? Eu quebro dentro de mim uma imagem que eu tenho em relação à amizade, em relação àquela pessoa, em relação a com quem eu posso contar. Né, poxa, eu não posso contar com ninguém. Aí o que que acontece? Eu me fecho, pegando esse exemplo, eu me fecho, eu sofro, eu me sinto deprimida, eu acho que eu estou sozinha no mundo, e aí eu vou para um outro lugar que não tem nada a ver com aquela pessoa.
Então a gente precisa fazer essa separação muito clara dentro de nós. Isso é fácil? Claro que não. No dia a dia a gente está ali, pensa em alguém que você está convivendo dentro de casa, né. Eu espero que o marido, espero que a esposa faça isso, faça aquilo, e eles não fazem, e a gente só fica na raiva e culpando o outro, né. Então a gente precisa ir dentro dessas, hã, ferramentas, né, que tu traz, voltar um passo atrás. Vamos lá, antes eu falei: "Tá, estava combinado, sei lá, nós vamos viajar no final de semana, essa é a expectativa", e chega na sexta-feira e: "Bah, não vai mais dar porque eu não organizei minha agenda". Bom, quebra de expectativa. O que que eu faço? Eu preciso nomear o fato com clareza. "Fulano, tínhamos combinado que iríamos viajar na sexta-feira e você não se programou". Isso é fato, não é culpa, não é nada, é um fato que aconteceu. Depois, eu vou falar sobre o impacto. Então, primeiro eu nomeio o fato. Segundo, eu expresso o impacto. Isso é o fato de você não ter cumprido com o nosso combinado, fez com que eu perdesse uma folga e isso mudou minha rotina e deixou outras pessoas esperando. Então, eu estou falando qual é o impacto. Qual é a consequência? A consequência é que, além de eu perder uma folga, porque eu me planejei e você não cumpriu isso, eu vou perder dinheiro, e isso vai fazer com que nós, aqui no nosso relacionamento, a gente tenha um problema, porque a gente vai ter uma quebra de confiança e vai ter um conflito entre nós por conta disso. Então, eu nomeei o fato, eu expressei o impacto, eu falei sobre a consequência, e o mais importante aqui, Beverly, é a gente perceber a repetição com que isso acontece. Ah, isso aconteceu uma vez. Lá no exemplo que eu dei, minha amiga uma vez não pôde falar comigo. Ok, ela estava com alguma questão que não deu. Trago por esse exemplo aqui do casal e que um não se planejou depois de terem feito um combinado. Isso acontece 5 vezes entre 6 vezes que a gente combina. Bom, aí é um padrão repetitivo, e aí eu preciso entender o porquê que eu ainda estou convivendo dentro dessa situação, porque eu vou estar me deparando a todo momento com esse não cumprimento da palavra, com essa não confiança, né. Então aí eu vou ter que pensar no que realmente está acontecendo na minha vida. E aí quando eu me espero muito de outro que me mostra que não está disponível, que foi o que tu comentou antes, né, quando eu estou depositando essa expectativa em alguém que já me mostrou que não está disponível, o problema é da outra pessoa? Ou sou eu que estou aqui rodando em torno de uma autossabotagem e não consigo quebrar o meu padrão de sofrimento? Uhum, é bem interessante. Bom, primeiro então, pelo que eu entendi, Márcia, olhe para dentro de si sobre essa questão das expectativas, né? Olhe, faça um paralelo entre o que você tem, que é seu, com o que está fora, né? Porque por vezes a gente perde um pouco essa linha de raciocínio. Depois, as estratégias que você colocou, né? Clareza, né? Tornar claro, verificar impacto, enfim, dar feedback positivo. Agora eu queria só virar um pouquinho essa chave, Márcia, e trazer pelo campo também de a gente poder avaliar, Márcia, se a gente não está fazendo demais também. Porque talvez a gente já entendeu, né, que expectativa demais pode ser relacionado com você tá fazendo também muito e esperar que os outros também façam. Corram na mesma velocidade que você, carreguem o peso que você carrega. E talvez olhando para si, a gente poderia pensar: será que eu não estou fazendo também um pouquinho demais? Porque a gente sabe, né, Márcia, no sistema digestório, se eu comer demais, o corpo ele vai conseguir pegar uma quantidade de nutrientes, o que o corpo não consegue aproveitar, mesmo que eu coma mais, vai fora, vai virar dejeto, a gente vai lá no banheirinho, vai colocar tudo fora. Então, por vezes é isso, né? A gente está colocando muita energia que não está indo para lugar nenhum, só está desgastando a gente. Então, como é que a gente faz para avaliar isso? Se é ou não é? Ótimo, ótimo, ótima reflexão, porque é bem por aí. Me lembrei de uma frase da Frida Kahlo: "Não te demores onde não puderes amar". Então, eu acho que a gente começa
por isso, né, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, onde é que eu estou dedicando minha energia, minha libido, minha vitalidade. Então eu acho que é a primeira reflexão. E olha que coincidência, fecha com as questões finais que eu tinha preparado, né. Uma delas é: diga não sem culpa. Diz não sem culpa, porque quando eu estou fazendo demais, qual é a expectativa que eu tenho? Que o outro me veja o quê? Como a salvadora, como a boazinha, como a que está sempre pronta, como a forte, como a poderosa. Como é que eu imagino que o outro vai me ver? Então, nós temos esses papéis e essas crenças e esses comportamentos e hábitos que a gente vai simplesmente repetindo no automático, sofrendo com a consequência, mas a gente tem que dar um passo atrás. O que é esse meu fazer demais? O que é esse meu comer demais? O que tem por trás disso? Então eu vou avaliar isso. Então, à medida que eu conseguir me desprender, talvez aí de um papel que eu venho fazendo durante toda a vida, que os outros já esperam que eu faça, e que quando eu parar de fazer eles vão reclamar, mas eu vou ficar bem, opa, aqui a gente começa uma mudança, aqui a gente começa uma virada de chave. E o nosso programa também serve para isso. O que que é não pirar? Deixa eu entender o que está me deixando pirada e eu parar de fazer. E eu fazer uma virada de chave, né? Isso é o que eu trabalho na clínica, nas mentorias o tempo inteiro. Onde é que está meu ponto de ruptura? Onde é que está meu ponto de mudança? Né? E eu preciso me desprender desse rótulo e desse papel que eu carreguei uma vida e que já não me serve mais. É uma roupa, né? Já diria a Belchior, é uma roupa que não me cabe mais. Então, vou dizer não sem culpa. Eu não vou negociar com aquilo que é essencial para mim. Então, se eu espero que o outro me retribua e ele não está me retribuindo, isso é um valor para mim, eu vou deixar de dar. É simples assim, né? Eu preciso reconhecer quando alguém não está disponível, foi o que tu falou antes, Beverly. Por mais que me doa e eu quero aquela pessoa disponível para mim, e eu gostaria de estar ali numa convivência, mas ela não me dá retorno, ou eu aguento, tenho uma resiliência gigantesca e não espero, ou eu rompo essa convivência, porque de outra forma não funcionaria. E, por fim, eu preciso confiar mais nos do que na minha expectativa. Há 10 anos a pessoa não me dá retorno, por que raios ela me daria retorno agora? Que ilusão é essa que eu tenho na minha cabeça? Eu Boa. quero deixar aqui também a dica de um livro que ele é muito legal, eu gosto muito dele, que chama Dar e Receber. Tá? É uma pesquisa bem profunda, é resultado de uma pesquisa, mas ele é gostoso de ler, e ele mostra quem mais recebe retorno. É a pessoa que mais dá? É a pessoa que dá já cobrando? É a pessoa que é super altruísta? Ou é aquele que se coloca em primeiro lugar, se respeita, respeita o seu limite e depois vai também auxiliar os outros? Então, é um livro que traz pesquisa com empresários, com CEOs, com lideranças, e quem tem mais sucesso no mundo. Não são as pessoas que só dão, não são as pessoas que já dão com interesse de ter algo em troca, mas são aquelas pessoas que se colocam em primeiro lugar e que também vão ajudar o outro, mas que o limite seu é extremamente respeitado. Então, para quem quer se aprofundar no tema, é um super livro e traz muito ensinamento para a gente. Uma coisa que eu tenho percebido também, Márcia, conversando com pessoas, assim, a maturidade vai trazendo, assim, alguns olhares aqui, a gente tem a ilusão também de que as pessoas mais qualificadas são as que têm mais sucesso. Nem sempre só a qualificação, né. Não quero aqui fazer uma apologia de que o sucesso esteja com pessoas desqualificadas, não é disso que eu estou falando, mas a gente atrela muito isso, né, como se fosse muito qualificado igual a muito sucesso, e às vezes essa fórmula não é assim, né. É qualificado, mas
ter esse nível de confiança. A qualificação e a confiança é que trazem aqui o sucesso. E a confiança passa por onde? Passa por a pessoa não estar quebrando as minhas expectativas todo o tempo. Então, tu pode confiar em mim. Agora, eu também vou te deixar claro que daqui para frente eu não vou, que isso eu não vou fazer, que aquilo eu não vou aceitar. Então, quando está claro também quais são os limites, eu passo a confiar. Eu posso até não gostar do limite que eu recebi, mas eu sei, está claro, eu entendi a consequência e eu respeito o outro. Então, é nesse contexto. Qualificação e confiança é que trazem sucesso. E esse compartilhar. Agora, o compartilhar, e olha que interessante que traz nessa pesquisa, Beverly, que quem é aquela pessoa super altruísta que dá tudo, não é a pessoa que tem mais sucesso. Por quê? Porque no fim da história ela não está se respeitando. Sabe aquela pessoa que dá mais do que deveria, do que dá para além, ela não tem um limite. Então, se ela não tem um limite, como é que eu estabeleço uma confiança com essa pessoa? Eu não sei nem até onde eu posso ir com ela, eu posso tudo. Então, é Uhum. nesse aspecto que a gente precisa sempre se colocar em primeiro lugar, não como um processo egoísta, mas como um processo de alto valor, de alto respeito. Então, é aí sim que a gente consegue estabelecer, né, esse processo, trazer confiança do outro e ter aí sucesso. É sobre isso que o livro fala. Quem tem mais sucesso não é só quem tem essa qualificação, é quem sabe compartilhar, é quem sabe reconhecer o valor do outro, mas nunca antes de reconhecer o próprio valor. Eu não dou o que eu não tenho. Se Uhum. eu não me reconheço como valor, como é que eu vou reconhecer o outro? Uhum, perfeito. Márcia, delícia conversar contigo hoje. Acho que caiu com uma luva, serve para muitas coisas. E a própria Ana aqui botou 1000 joinhas. Ela amou aqui. Obrigada, Ana. Siga mandando sugestões aí aos demais ouvintes também, porque o negócio é a gente compartilhar essas ferramentas e não pirar, E né? já vou abrir aqui a caixinha. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem uma sugestão para quinta que vem, pode fazer. A caixinha já está aberta aqui no WhatsApp, tá bom? Márcia, beijo para você. Até semana que vem. Até. A gente vai fechando o quadro, ele fica armazenado, todo mundo já sabe. Não pira. Versão para o rádio. Comportamento, educação